fazer uma pesquisa novamente, ouvir e assistir sempre que for necessário. Então, a gente vai gravar e está avisando a todos, tá bom? Daniel, eu vi aqui no chat que o Daniel Ribamar disse que estava sem áudio. Daniel, você conseguiu resolver o problema do seu áudio? Se sim, coloca no chat aqui pra gente. Se o Daniel estiver na nossa reunião, que é importante que todos estejam 100%. Daniel ingressou novamente na reunião aqui. Só coloca pra gente se você está com áudio, tá, Daniel? Show de bola. Então, pessoal, olha só. O tema da nossa live de hoje é os impactos das informações ambientais no ITR. E percebam como a gente foi feliz aqui em Tocantins. Nós tivemos na semana passada uma live com o professor Gils, realizada pelo Senar, onde ele falou de aspectos gerais, tá? E foi muito bem aceita, teve uma participação de pessoas fantásticas, tirou muitas dúvidas. Na sexta-feira, nós tivemos uma outra live falando de ITR com outro foco, que foi com o nosso colega Paulo e o Ademir, lá de Belém, falando sobre as questões dos benefícios fiscais no ITR. Também muito bem aceita, foi fantástico. E hoje, falando novamente de ITR, mas com outro foco, que é as questões ambientais do ITR. Então, assim, a gente foi muito feliz, a gente trouxe 3 eventos aqui para o Estado, e todos eles, um acaba complementando o outro. E para a gente não ficar com muitas delongas, eu já vou iniciar puxando dos meus palestrantes. E essa primeira aqui, Paulo, eu vou fazer para você, tá? Em que pese, a gente sabe que tem muitos colegas aqui que já dominam, mas a gente também tem acadêmicos, nós temos colegas, talvez, que nunca trabalharam com ITR. Paulo, explica para a gente, de forma bem sucinta, o que é esse ITR que está todo mundo falando? Adriano, o ITR, na verdade, a maioria das pessoas que estão participando desse processo aqui já tem a vivência desse imposto, né? Ele é um imposto sobre a propriedade rural, certo? Que tem lá as características dos imóveis quando são designados área urbana e área rural, né? Então, ele é o imposto em cima da área rural. Ah, entendi. Ou seja, então eu preciso declarar isso, né, Paulo? É algo que eu preciso preencher uma declaração. Precisa. A Receita Federal, hoje, ela libera um sistema, né, um programa para você fazer a declaração do imposto territorial rural. Ele é feito... a Receita Federal mantém esse controle, né, do ITR, mas em determinado momento ele está passando a ser municipal, através de um convênio. Maravilha. Mas então tem um programinha que eu baixo, preencho e envio. E envia. Independente do imposto de renda da pessoa física, Sim, beleza. Sim, bem prático. Então, vamos lá. Continua a bucha, Paulo. Quem é que está obrigado a fazer essa declaração do ITR? Todos os proprietários rurais, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Teve a propriedade rural, caracterizada como propriedade rural, e está obrigado à apresentação da declaração do ITR. Entendi. Paulo, é só proprietário ou a posse também obriga ao envio da declaração? Sim, se a pessoa tiver a posse, quando a gente fala proprietário rural, ele inclui também a posse, né? Porque não quer dizer que é só porque ele tem uma escritura que ele é obrigado, e quem não tem posse não é. Teve a posse do imóvel, entendeu? Não necessita ser um imóvel registrado em cartório, basta ter a posse do imóvel em si. Maravilha, meu irmão, brigadão. Então vamos lá, eu já sei que ele é uma declaração, eu já sei quem precisa enviar. Tem um prazo para enviar essa declaração, Paulo? Como tem, Adriano. O prazo, normalmente, ele inicia ali em agosto, né? Anualmente, ele inicia 17 de agosto e vai até 30 de setembro. Até às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, então nós teremos aí o quê? Hoje é 17, 12, 13 dias no máximo para enviar essa obrigação. Essa obrigação. E se não enviar, Paulo? Vamos imaginar, eu tenho uma posse ou propriedade de um imóvel rural e não enviei. Sou obrigado e não enviei. Olha, o proprietário rural que não enviar, ele tem uma multa, né? Após vencido o prazo, ele tem uma multa de 1% ao mês ou fração, não atraso para quem no imposto a recolher, que não pode ser inferior a R$50, certo? A multa, se você apresentar ele fora do prazo,
ela tem um desconto de 50% se você pagar no prazo da notificação. Maravilha. Tá bom, Paulo, pode complementar, te cortei. Certo. Adriano, uma colocaçãozinha, muito cuidado para as pessoas que, no atraso desse ITR, tem uma outra declaração, que mais na frente a gente vai abrir ela, né, vai falar sobre ela, que tem que atentar nesse prazo também, tá bom? Ah, maravilha. Vai ajudar na questão da elaboração do ITR. Show de bola. Obrigado, Paulo. Vou dar um descansinho para você agora, eu vou milhar minha metralhadora para a Giovana, tá? Giovana, mas ela está preparada. O Paulo falou aqui que quem tem propriedade ou posse de imóvel rural tem que enviar essa declaração. Mas eu vi aqui que tem algumas situações que a pessoa está imune, está isenta, não precisa enviar. Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, existe uma confusão, às vezes, né, nesses conceitos da imunidade e na isenção. E é uma das dúvidas que muitas pessoas me perguntam, tem um campinho lá dentro da declaração que marca se é isento. Então, é necessário que a pessoa tenha a compreensão do que é imunidade e do que é isenção. E todos aqueles que são imunes, ou seja, o imune é aquele onde o Estado ele não pode cobrar dele. Você não tem que declarar, você está imune da declaração e do pagamento. O Estado não pode te cobrar isso. Como, por exemplo, terras indígenas. A terra ela é da União. Então, todas as terras que são de domínio da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, são terras que são imunes da declaração. Ela não tem obrigação nenhuma, nem de declarar e nem de pagar. O isento não é que ele não tem obrigação, ele tem a obrigação de declarar. Mas, vamos dizer assim, ele recebe uma espécie de favor, né, do Estado, um favor fiscal, e ele fica isento do pagamento. Mas ele não está isento de declarar. Em algumas situações, por exemplo, as terras quilombolas. E uma coisa interessante que nós temos que observar é que, às vezes, a pessoa tem muita terra quilombola aqui no estado do Tocantins que ainda não tem um ato definitivo. É necessário que seja alinhado o que está isento com a Constituição Federal, porque existe uma legalização sobre isso. Então, eu sou quilombola, mas você já possui o título definitivo da comunidade quilombola, e isso já foi, já está, vamos dizer, sancionado, isso já é definitivo. Se for, aí tudo bem. O Estado também não vai poder cobrar, e ele não precisa pagar. Da mesma forma, os assentados. Os assentados, eles não são imunes. Chega muito assentado para mim. E aí, eles perguntam, e ele não tem a imunidade. Ele tem a isenção, e se ele preencher os requisitos legais. Então, tem muita confusão nesse sentido, né? Uma coisa que é muito importante de colocar, porque um dos quesitos que são imunes é a pequena gleba. Só que, às vezes, as pessoas elas não têm o entendimento do que é a pequena gleba e qual o tamanho dessa gleba e onde que ela vale. E você tem que ter esse conhecimento. A pequena gleba, ela pode ser de 100 hectares, pode ser de 50 hectares e pode ser de 30 hectares. Então, a pessoa, na hora de efetivar, de fazer essa declaração e saber se aquele imóvel está imune ou se ele está isento, o assentado, por exemplo, ele pode ser isento, desde que um dos quesitos para ele ser, dos requisitos para ele ser isento, se ele tiver incluído lá na pequena gleba. Então, beleza. Qual é a pequena gleba? Tem que saber qual que é o estado que ele está. Existem estados dentro da Amazônia Ocidental onde a pequena gleba para eles lá é 100 hectares. Já os estados aqui da Amazônia Oriental, onde o Tocantins entra, por exemplo, a pequena gleba é conhecida como 50 hectares. Então, é necessário que a pessoa tenha o conhecimento do que é imune e do que é isento e quais são os pré-requisitos para isentar.
Não é só eu sou assentada, estou isento. Não é assim. Porque ele, na verdade, ele só vai estar isento se ele preencher todos os requisitos legais. Ok, então, ou seja... E aí eu citei alguns, eu falei da pequena gleba, né? Falei da terra indígena, imóvel de partido político também não precisa, templos de igrejas também não precisam. Tem outras situações, mas me veio na cabeça logo esses: terra indígena, pequena gleba, o templo religioso, enfim. É necessário que você faça a ligação e que atenda os requisitos legais, e a Constituição está aí para poder fazer essa ligação. Maravilha. Então, existem essas situações aí que a pessoa, de repente, está imune ou ela pode estar isenta, né? E aí chamou a atenção, interessantíssimo isso aí, porque a gente vê o cara dizer assim, eu sou imune, então, dependendo da região geográfica que ele estiver, do estado que ele tiver, ele pode ser isento em função do tamanho da terra, não é isso? Exatamente. Em algumas situações, às vezes você acha que é pequena gleba. E uma coisa importante, às vezes a pessoa chega para você fazer o ITR e fala, mas minha terra tem 10 hectares. Eu sou isento. Aí depende, você é assentado, você tem 10 hectares, mas você tem algum outro imóvel, seja na zona urbana ou na zona rural, porque se você tiver, você já deixou, você já perdeu a isenção. Então, por isso que é importante que você acompanhe isso. Eu dei só 10 hectares, mas você vai ter que declarar do mesmo jeito. Porque se você tiver uma casa lá na zona urbana, o imóvel está no seu nome, quer dizer, você tem outro imóvel, você já perdeu a isenção. Muito interessante isso aí, ó. Legal. Maravilha. Giovana, eu vou te fazer uma pergunta aqui. É mania de professor. Você está vendo que eu fico reforçando os pontos que eu acho interessante reforçar, e eu quero mastigar. A gente começou com 4 perguntas bem básicas que os colegas dizem, mas não acredito que ele perguntou isso. Mania de professor, deixar tudo bem didático, porque nós temos pessoas que às vezes não trabalham na área. Você conseguiria dizer para nós assim, de forma básica, tá? Não vamos aprofundar agora não, depois nós vamos aprofundar. Eu quero fazer o ITR de um cliente, ou eu quero fazer o meu ITR. A gente conseguiria ter assim, um checklist básico que não poderia faltar? Um mínimo, assim. Você sabe, Adriana, assim, e até o estudante que está começando aí agora, que está querendo entender, é uma das coisas que eu julgo mais importante na hora de você começar a fazer o ITR. Porque se você não recolhe toda a documentação, depois você vai fazer uma declaração incompleta. Então, basicamente, sim, eu já peço, eu preciso do teu RG, do teu CPF, de uma certidão do imóvel atualizada, porque às vezes o cara chega para você com uma certidão de 1999. Então, você precisa de uma certidão do imóvel atualizada para você ver se aquele imóvel não teve um desmembramento, se você não teve nenhuma outra averbação ali dentro. Então, uma certidão do imóvel atualizado, os documentos pessoais, se tiver condôminos, né? Essa propriedade não é de um só, tem mais donos. Pega o documento dos outros condôminos, apesar de que um só pode declarar, mas às vezes todos os condôminos eles exigem que a declaração seja feita no nome deles também. Lá no DIAC tem um espaçozinho para você colocar os condôminos. Então, eu peço documentos pessoais de todos os proprietários, documento do imóvel atualizado, o comprovante de endereço, pegar também o CAR do imóvel, que é o Cadastro Ambiental Rural, o ADA do ano anterior. Mais tarde tem? Acho Giovana, que a gente Eliane, corta os microfones para a gente, por favor. A gente está ouvindo uma conversa paralela de uma colega. Aí, Giovana, assim que ela cortar, a gente liga o nosso de novo, tá? Que ela corta no geral. Pronto, Giovana, habilita o seu aí, vamos seguindo. Você estava falando aí, você já começou a me confundir. Você começou a falar de DIAC, DIADA, eu digo, Jesus amado. Tá bom, vamos lá. Quando a pessoa pega a declaração, ela tem lá 3 folhinhas para preencher, né? Um de informações cadastrais e a de informações da propriedade. Então, quando você vai preencher, é necessário que você tenha toda a documentação em suas mãos, porque senão você vai fazer uma declaração incompleta. Então, sobre o checklist, basicamente, documentos pessoais, documento do imóvel atualizado, o CAR, que hoje ele é obrigatório,
o ADA, que é o ato declaratório ambiental, que também é obrigatório. Eu sempre peço a certidão de casamento para colocar o CPF do cônjuge, que também é importante. E deixa eu ver o que mais. Uma coisa importante, porque o ADA, o ato declaratório ambiental, ele é feito dentro lá do site do IBAMA. Então, se o contribuinte ele ainda não for cadastrado, é necessário que você adquira, que você faça o cadastro dele. Depois eu vou explicar com mais calma. Se ele for cadastrado, quando ele chegar para você para fazer o ITR, você peça para ele a senha de acesso ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA, para que você possa conseguir fazer o ADA dele, tá bom? Então, basicamente, esses documentos. Então, quer dizer que não é recomendado aquela velha prática do cara chegar e dizer assim, faz meu ITR aí, faz igual a outra mesmo, só copia a outra do ano passado aí faz de qualquer jeito. Eu não oriento, não. Eu tenho certeza que a maioria aí não faz, mas assim, para o estudante principalmente, que está aí nos assistindo, comece a fazer certinho, né? Peça todos os documentos, porque às vezes na declaração anterior faltou alguma informação. Então, pede os documentos tudinho, faz a pasta do teu cliente e faz a declaração dele de forma correta. Maravilha. Ok. Giovana, e aí você está vendo que eu uso as suas palavras para exigir de você. Você falou aí do tal do ADA. Comenta um pouquinho para a gente, o que é esse tal desse ADA? Como é que ele se relaciona com essa relação do ITR? O ADA é o ato declaratório ambiental. E ele veio, na verdade, o ADA, ele é um espelho do CAR, do imóvel rural. O CAR, basicamente, hoje em dia, todo imóvel rural, ele precisa obrigatoriamente ter o CAR. Giovana, deixa eu te interromper rapidinho, então. Então, peraí, para a gente fazer didático. Então, primeiro vem o CAR. Sim. Para depois... Então, assim, vou mudar a pergunta. O que é esse CAR, então? Como é que eu consigo esse CAR? E de que forma esse CAR vai ser colocado nesse ADA? Assim, faz um passo a passo para a gente, bem didático. Vou tentar. Tá. Eu vou tentar. Dificilmente vai chegar para vocês um cliente que não tem o CAR, porque ele já é obrigatório há muito tempo, né? O que mudou foi que de 2014 para cá, ele deixou de ser um processo físico que se fazia junto ao órgão do estadual, o Naturatins, né, que é o órgão ambiental estadual. O CAR de 2014 para cá, ele é feito dentro de uma plataforma nacional, que é o SIG-CAR, que é o Sistema de Informação Georreferenciada do CAR. Então, todo cliente de vocês vai chegar lá com esse CAR na mão. Dentro desse documento, que é o Cadastro Ambiental Rural, vai ter a informação da propriedade dele. Lá vai ter qual que é a área total do imóvel, vai ter a área de reserva legal desse imóvel, vai ter a área de pastagem, vai ter a área de APP, que é a área de preservação permanente, e vão ter outras áreas. Tudo que tiver dentro da propriedade rural vai estar discriminado no CAR. Então, por que o CAR é importante? Lá dentro do ITR, ele pede para você colocar um número do CAR. Porque quando você faz o CAR do proprietário, do contribuinte, ele te gera automaticamente um número estadual. Não é esse número que vai lá dentro do ITR. Depois que você lança o CAR dentro da plataforma, às vezes, no mesmo instante que ele processou, ele já emite o número federal. Então, o número do CAR que você deve colocar lá dentro da declaração é o CAR federal. É um número que começa com TO. TO e vai, números e letras. É um número enorme. E baseado no CAR deste imóvel é que você vai fazer o ADA. Porque o ADA nada mais é do que você apresentar essas informações ao IBAMA. Então, quando você faz o ADA, é necessário que você tenha o CAR na mão. Porque o ADA vai te pedir exatamente as informações do CAR, com um detalhe
importantíssimo, que é a questão das áreas, área de pastagem, áreas de agricultura e demais áreas da propriedade. Que aí você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais apurado para que você apresente essa área de forma correta. Eu não sei se deu para compreender. Maravilha. Então, ou seja, o proprietário tem que contratar um profissional para fazer esse CAR para ele, não é isso? Sim. Ou seja, isso não é o contador que faz, ele contrata um profissional. Com esse CAR, ele apresenta para o contador, e aí sim o contador pode, como eu falo contador porque eu sou contador, mas qualquer pessoa hoje pode fazer o ITR. O profissional que for fazer o ITR, ele, de posse desse CAR, ele preenche o ADA na internet, no site do IBAMA. Isso. Mas... É necessário que... porque, assim, todo produtor rural, ele precisa ter o cadastro técnico federal junto ao IBAMA. É um cadastro que lá no IBAMA, eles chamam de cadastro de atividades potencialmente poluidoras. Aí você fala, mas minha atividade não é poluidora. Aí já é um viés já um pouco mais profundo, mas criar gado já é poluição. Só a quantidade de metano que ele gera ali é... Então, assim, digamos que você tem pecuária ou você tem agricultura, você vai fazer um cadastro no IBAMA, que é esse cadastro técnico federal, de acordo com a atividade principal da tua fazenda, do teu imóvel. Quando você faz o cadastro técnico federal, aí você vai receber um certificado de regularidade junto ao IBAMA. Então, pronto, a partir dali, você tem a senha de acesso. Quando você entra com essa senha de acesso, que é a mesma do cadastro técnico federal, você já tem lá dentro da plataforma o ADA. Tem um linkzinho dentro lá do site do IBAMA, dentro do cadastro do cliente, que são lá serviços. Lá embaixo vai estar ato declaratório ambiental. Você vai clicar nessa aba e você vai preencher as informações, que são as informações do CAR, com algumas particularidades. Show de bola. Então, nós falamos do ADA, do CAR. Deixa eu aprofundar um pouquinho aqui e pedir mais. No início, você falou DIAC. Explica para mim, que sou leigo, Giovana, o que é esse DIAC? Paulo, você não quer explicar, Paulo, o DIAC e o DIAT? Pode também. Paulão, é porque eu empolguei aqui com a Giovana e esqueci do Paulo, né? Obrigado, Giovana. Adriano, para complementar um pouco dessa parte do ADA que a Giovana falou, que é uma parte interessante no cálculo do ITR, né? Ele vai trazer benefícios, né, Giovana, inclusive com a diminuição do valor do imposto, né? Tem que estar atento também na questão do cadastro do ADA, porque ele tem prazo, né? Ele tem prazo. O prazo do ADA, de você fazer ele para o ITR de 2020, coincidentemente é o mesmo prazo da declaração do ITR, certo? Só para complementar essa questão do prazo do ADA, que é uma coisa que eu preocupo um pouco, porque a maioria do pessoal, até quando eu coloquei lá no início, quando a gente estava falando lá do prazo do ITR, eu falei também de um outro prazo, de uma outra declaração que a gente teria que ter um pouco de cuidado. Então, assim, eu peço sempre aos produtores que não deixem atrasar o ITR, porque quando ele atrasa o ITR, ele atrasa também o ADA, certo? Exatamente. Atrasou ele, aí não tem como fazer. O ADA do 2020 passou do dia 30 de setembro, você não tem como mais fazer. Você vai fazer só o 2021. Entendeu? Desculpa, Paulo. Não, sim, Giovana, pode complementar. E outra coisa que eu ia falar, Paulo, é porque, assim, o que acontece muito? Às vezes, por desconhecimento do ADA, o profissional coloca dentro da declaração a área de reserva de APP, mas ele não informa o número ADA, o número do recibo do ADA. Se você não informar o número do recibo do ADA, você vai ter incidência do ITR sobre essas áreas. Sim. Porque qual que é o objetivo do ADA dentro do ITR?
excluir as áreas de reserva legal e de APP da incidência do ITR. Verdade. Se você... Não adianta nada você colocar lá, APP é tanto, reserva é tanto. Se você não colocar o número do ADA, se você não fizer o ADA, o imposto vai incidir sobre essas áreas. Porque o objetivo disso é exatamente excluir essas áreas e outras áreas também, que são relacionadas à atividade rural, da incidência do imposto. Então, não adianta. Se você não fizer o ADA e informar essas áreas lá, elas vão estar sofrendo incidência do ITR. Adriano, só para complementar o que a Giovana falou, eu fiz uma análise de um auto de infração da Receita Federal de uma propriedade aqui da região de Marianópolis, sabe? Uhum. Olha, teoricamente, o ITR dele foi feito correto. O valor de referência do imóvel estava batendo com a região, tudo correto. A única coisa que fez com que gerasse autuação para ele foi justamente o que a Giovana falou. Ele colocou as áreas de APP, colocou as áreas de reserva legal, que realmente ele tem elas lá, mas ele não colocou o número do ADA. Se ele tivesse colocado, jamais ele teria aquela autuação. E aqui, que autuação, viu? Ou seja, só declarar não basta, né? Não Tem basta. que declarar e apresentar o documento legal que comprova essa declaração. Exatamente. Maravilha. Paulo, então vou voltar aqui. É porque a Giovana comentou lá no início, e você sabe, o leigo fica aqui caçando um jeitinho de pegar no pé de vocês, tá? Estamos aqui. Aí ela falou lá do DIAC e parece que falou DIAT. Explica pra gente, assim, sucintamente, só o que é isso, pra gente saber onde é que encaixa isso aí. Adriano, a declaração do ITR ela é composta desses dois documentos, né? O DIAC é o documento de informações e atualização cadastral da propriedade rural e também do proprietário, certo? Nele você informa os dados do proprietário, com o endereço, CPF, data de nascimento, CPF do cônjuge. É tanto que, igual a Giovana colocou aí, quando o imóvel é isento, entendeu? Quando o imóvel é isento, que está lá naquelas características de isento, ele só apresenta o DIAC, certo? Já o DIAT, não, o DIAT já é a informação de apuração do ITR. Aí nesse local aí ele vai informar as áreas, a área do imóvel, as áreas de preservação permanente, área de reserva legal, todas as áreas que são caracterizadas como de interesse ambiental, vai estar lá. Ali você vai ter a área ocupada com benfeitoria, né? Ele vai estar apresentando para você, ao preencher esses dados, ele vai estar apresentando para você a área tributável, a área tributável, a área aproveitável e a distribuição das áreas utilizadas na atividade rural. Então, peraí, por favor, perdão. Inclusive, Adriano, dentro do DIAC, ele já faz todo o cálculo do grau de utilização, entendeu? Que é uma das situações que você utiliza para calcular o imposto. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não são coisas diferentes. Quando eu baixo o programa do ITR, preencho o programa do ITR, eu já estou preenchendo o DIAT e o DIAC. Os dois formulários. Maravilha. É porque eu pensei que eram coisas distintas. Eu tinha que preencher o programa e preencher outra coisa. Esses dois formulários aqui já estão dentro da declaração, então. Dentro da declaração. Quando você vai fazer o ITR, que ele é isento, você apresenta só o DIAC, que ele só apresenta os dados cadastrais. Né? Só aquela primeira parte cadastral do ITR, né? E quando a propriedade ela não se inclui lá na área de isenta, não se inclui na área de imunidade, entendeu? Você é obrigado a apresentar o DIAT. Aí é onde você vai fazer os cálculos das áreas aproveitáveis, né, das áreas tributáveis, o grau de utilização. Ou seja, eu termino de preencher a declaração completa. Completa. Isso. Maravilha. O DIAT, ele apresenta todas as paralelas que faz com que você faça o cálculo do imposto do ITR, porque eles são umas sequências de dados que faz você chegar no valor do ITR. Show. Paulo, eu vou mandar mais uma, porque você pediu para complementar. Você falou uma informação interessante, que dia 30/9, além de ser o prazo final para enviar o ITR, é o prazo final para enviar o ADA. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Esse ADA, eu enviei o ADA esse ano, eu já tenho o ADA lá. Todo ano eu tenho que enviar o ADA de novo? Todo ano. Todo ano você Mesmo que não tiver mudança, alteração...
todo ano você tem que fazer, porque o ADA, ele gera o número do ano, entendeu? Se você fez ele, o 2019, você está fazendo 2020, você gerar o número do ADA de 2020, não é o que a legislação prevê. É tanto que todo ano você tem que informar esses dados. Por quê? Porque ele pode haver alteração. Como também o CAR pode ter alteração. Como a Juliana falou, a Giovana, ela falou o seguinte, que sobre o checklist, só para complementar, eu tenho muito cuidado também com isso, tanto que todo ano, quando eu vou fazer o ITR do proprietário, eu tenho toda essa preocupação que ela tem, e eu ainda faço uma pesquisa no CAR dele, para mim, uma pesquisa com data e dia e hora, para me ver se não houve nenhuma alteração. Porque o proprietário, ele costuma não dar muita atenção para essas coisas. E geralmente, quem tem propriedade grande, a Giovana sabe disso, né? E outros colegas também que trabalham aí com produtores, com financiamento, de repente eles alteram o carro lá porque precisa fazer alguma coisa para o banco e o produtor já esqueceu. Então, se você tiver esse cuidado de estar buscando o carro que tem acesso, acesso público, entendeu? Com aquele número que a Giovana falou, entendeu? Tanto o número estadual no SIGCAR, ele te joga faz uma pesquisa e te joga para o CAR nacional, você baixa um formulário lá com o recibo do CAR nacional. Então, eu tenho esse cuidado de fazer essa análise, justamente para não haver de eu colocar no ADA, porque o que vai acontecer? Eu pego o CAR do ano anterior e ele houve alteração esse ano. Então, eu vou informar o CAR do ano anterior, sendo que ele já mudou aqui agora. Entendeu? Aí, lembrando, Adriano, o CAR, uma vez feito o ADA, você tem um prazo para retificar ele até 30 de dezembro, certo? O ADA. Então, se você fez o ADA agora e de repente descobriu que ele está errado, você tem um prazo até 30 de dezembro para retificar. Para fazer ele é só até 30 de setembro. Paulo, o ADA também tem multa, você sabe dizer? Se não enviar? Não, tem não. É só declaratório. O ADA, na verdade, ele é um documento que só serve para dar amparo, igual a Giovana falou, para que aquelas áreas fiquem isentas. É tanto que eu fiz uma colocação de uma propriedade que o cara fez tudo, colocou as áreas de reserva, tem o carro, só não fez o ADA, perdeu a isenção. Tá. Então, deixa eu fazer por favor, Giovana. Rapidinho, assim, como a gente tem muito costume já, que eu não sou contadora, né? Só reforçando, eu sou bióloga, então meu métier são os projetos ambientais, é o CAR, né? O ADA, então assim, isso que o Paulo falou é muito importante, porque o cliente vai chegar para você com o CAR impresso, o CAR estadual. Lá vai estar um número estadual e às vezes já vem um número federal também. Só que existe uma rotatividade de retificação do CAR que é impressionante, por diversos fatores. Às vezes ele desmatou, o ano seguinte o CAR dele já mudou, ele já quis fazer a retificação. Então, o ideal é que você receba esse documento e vá lá na pesquisa pública. Só que só tem um detalhe, o que ele te levou, que é um CAR estadual, ele tem um monte de áreas, ele vem bem explicadinho, porque é o CAR estadual. Na pesquisa pública, você não consegue imprimir o CAR estadual, só o federal. Ele é mais resumido, mas vai te dar as informações que você precisa, que é o tamanho de área, e vai te dar o percentual de reserva também, tá? E uma outra coisa que um detalhe, mas que é importante, é que o ADA, ele pode ser retificado durante o processo ali que você está fazendo. Mas você tem que ter muito cuidado, porque já aconteceu comigo mesmo. Às vezes o cliente chegou, beleza, eu já fiz o ADA dele, e quando eu estou fazendo o ITR, eu verifiquei que eu coloquei uma informação errada no ADA. Quando você vai lá para retificar o ADA, você tem que desprezar o número do recibo antigo, porque quando você retifica, o número do recibo muda, tá bom? Verdade, bem colocado, Giovana. Isso aí, fica esperto, porque às vezes você gerou um ADA, ele já veio o recibo. Aí você colocou lá no ITR já. Só que aí você foi retificar o ADA, você tem que ir lá no ITR retificar, porque o número do recibo mudou. Todas as vezes que você retifica o ADA, o número do recibo muda. Ou seja, você tem que ir lá no ITR e colocar o número do recibo novo. Exatamente. Perfeito. Então, tá bom. Show de bola. Eu ia perguntar aqui, mas beleza. Vamos seguir.
Deixa eu ler um comentário aqui, ó. Como eu disse, a gente está sempre aprendendo, né? A nossa colega Aline Lima, ela colocou uma observação assim: hoje não é necessário fazer o cadastro técnico federal mais, basta fazer o perfil de acesso no IBAMA e daí fazer o ADA declaratório ambiental, né? Então, um comentário que ela fez aqui, se vocês quiserem comentar. Adriano, eu queria falar sobre isso aí. Ele foi publicado agora, já agora em 2020, uma portaria do IBAMA. Por quê? A maioria dos produtores rurais tinham dificuldades para fazer o ADA justamente por causa de acesso, entendeu? E como a Giovana colocou, as propriedades que não são aquelas poluidoras, aquele negócio todo lá, entendeu? Eles abriram para que você faça esse cadastro, entendeu? De forma mais tranquila. Você entra lá, tem um link, você acessa, faz esse cadastro no portal, né, do serviço do IBAMA e faz o seu ADA. Necessariamente, isso para as propriedades que não são potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, entendeu? Então, aquilo que a Giovana falou, eu não entro nessa parte da potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, porque isso tem uma legislação própria que define o que é e o que não é. Ela colocou aí, eu já tinha visto isso aqui na minha região, que quem cria gado, ele está numa atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, que ele utiliza o córrego para dar água para o gado, inclusive aquelas licenças que tem agora de operação, que tem alguns bancos que estão exigindo, então imediatamente eles já pedem o cadastro técnico federal. Essa alteração que a colega colocou aí, Adriana, ela é uma instrução normativa do IBAMA de 05/2009, que ela estabelece a questão do ADA e ela foi alterada para o ciclo a partir de 2020. Então, simplificou o processo, né, Paulo? Simplificou o processo. Justamente legal. As pessoas têm dificuldade. Existem algumas propriedades, Adriano, que são brutas, vamos dizer assim, que tem não tem nenhum tipo de atividade implantada ainda, tem floresta nativa, excluindo as áreas de APP e de reserva, ainda estão com floresta nativa. Então, nesses casos, quer dizer, ele não tem nenhuma atividade implantada, nesses casos ele não precisa preencher o cadastro técnico federal. Ótima colocação, Paulo. Ele basta entrar direto pelo site do IBAMA, fazer uma senha simples e fazer o ADA dele. Então, as outras atividades, a maioria das propriedades, sim, precisam fazer o cadastro técnico federal. E aí não dá para entrar direto por essa senha, porque ele precisa te direcionar para preencher primeiro um cadastro lá junto do IBAMA. Então, essa colocação foi ótima. Tem propriedades ainda que são brutas. Ela tem reserva, tem APP e o resto é floresta nativa ainda. Maravilha. Aline, obrigado aí pela contribuição. Eu acho que a gente respondeu a pergunta do Ilmar, que é o colega que perguntou. Ele perguntou, lá no site do IBAMA, tem como fazer o cadastro no IBAMA sem precisar fazer o cadastro técnico federal? Apenas criar a senha de acesso aos serviços do IBAMA? Né? A gente já comentou. Eu vou descer aqui um pouquinho mais. A Aline fez a seguinte pergunta aqui, que eu achei legal. Na verdade, ela fez um comentário. Tá? Ela diz assim, ó, a principal dificuldade que eu vejo hoje nas declarações de TR, por parte de alguns profissionais, é alinhar as informações do CA, do ADA e do ITR. Cada órgão tem uma descrição das áreas e uma quantidade de casas decimais diferente. Seria muito bom se isso fosse nivelado. Por isso, valorizar o seu trabalho é tão importante. É muita responsabilidade fazer a declaração do ITR. Ela está fazendo aqui mais um comentário. Eu vou fazer um comentário breve e aí deixo vocês comentarem. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não faço ITR, tá? Eu não fazia. Depois dessa aula de hoje, vou pensar. Eu via muita gente dizendo o seguinte, não, faz igual aqui, o menino ele faz para mim por R$30. Gente, a responsabilidade, conforme vocês já comentaram, a nossa colega ali está comentando, não dá para entrar numa responsabilidade dessa para cobrar uma mixaria, né? O trem é sério. Não é só baixar um programinha e copiar os dados. Tem que entrar no site, tem que fazer um cadastro, tem que fazer lá toda uma questão muito complexa. Se vocês quiserem comentar a colocação da colega aqui da Aline, ó. Adriano, sobre essa colocação, é a Aline, né? Sobre essa colocação da Aline, até que eu conversei com a Giovana há dias atrás
sobre vários assuntos do ITR, a gente trocando algumas informações, né? Até mesmo porque a gente também não queria chegar aqui não sabendo muito o que falar, né, Juliana? Giovana? Então, assim, a gente trocou essas informações. O ITR hoje, ele é simples demais de você preencher. Bem simples. Quem entende de sistema ou de algum programinha, preenche o ITR. O problema do ITR está lá nas pegadinhas que tem. Então, assim, ó, quem vai trabalhar com ITR tem que conseguir colocar na cabeça do proprietário rural que, por falta de dados e informações, ele pode cair numa auditoria do ITR e pagar um valor que talvez, se ele tivesse contratado uma pessoa, né, uma pessoa profissional da área da agricultura, um engenheiro agrônomo, para que ele fizesse um laudo agronômico, apresentando o espelho da propriedade, entendeu? Igual a Giovana colocou aí sobre a questão do CAR, que ele apresenta todos os dados, né? Uma preocupação que eu tenho, a maioria dos ITR acaba dando um grau de utilização de 100%. Por quê? Ele pega a área do imóvel, ele tira a área de reserva legal, ele tira a área de APP, ele tira as áreas de benfeitoria, tira a área de lavoura lá, né, de agricultura, o restante é pasto. Só que o cara esquece que lá no CAR, existe a área consolidada. O Giovana pode me ajudar mais nessa parte da área consolidada. O que é a área consolidada? É a área que ele tinha aberto na propriedade até uma data de 2008. Não é julho de 2008, né? 22 de julho de 2008. Beleza. Até essa data é a área consolidada. A outra é a área de não sei o que nativa. Não lembro de cabeça aqui agora. Mas de lá para cá, esse cara ele pode ter trabalhado nessa área que estava como floresta nativa, entendeu? E ele pode ter aumentado isso. Mas de repente ele não fez. E eu vou lá e jogo que o restante é área de pastagem. Vamos pensar no grau de utilização, que amanhã o cara pode ter problema com isso? Entendeu? Então é uma regra que o proprietário tem que ter cuidado, principalmente ao fazer o ITR dele, ele tem que ter esse profissional com esse laudo. É tanto que na hora que cai em malha, a primeira coisa que a Receita pede é um laudo agronômico da propriedade. Então, assim, ter muito cuidado de pedir isso. Sei que para nós contadores já tem um hábito, né? Já tem um hábito aí desde 92, que o ITR foi excluído da base do INCRA, tem aquela coisa de, não, faz uma declaraçãozinha aí, manda para a Receita Federal, vai gerar o teu ITR e pronto, acabou. Só que de lá para cá, isso vem só apertando. Quando entrou o ITR anual, que foi a partir de 1º de janeiro de 97, a coisa foi só apertando. E a gente continuou fazendo aquilo que o produtor queria. Hoje, não. A gente tem que ter esse cuidado, pedir para o produtor, explicar para ele a real situação, para que ele possa fazer esse trabalho. Isso vai dar uma margem segura para a gente elaborar o ITR do proprietário rural. Paulo, você está dizendo então... Adriano, só um complemento. Até porque, muitas vezes, por desconhecer, né, quais são os problemas futuros que podem ser ocasionados por uma declaração falsa, vamos dizer assim, o contribuinte, por não ter sido alertado ainda, por ninguém ter chamado ele e falado, olha, você sabia que isso aqui incide sobre isso, que se você não colocar isso, se você cair na malha fina, você vai estar correndo o risco de pagar isso, isso e isso. Se você não falar isso para o seu cliente, para o contribuinte, aí ele vai chegar para você falando, eu quero que você faça igual eu pagava R$10 antigamente. Então, é verdade. Quantos ITRs já chegaram aqui para mim com R$10? Não foram poucos, foram muitos ITRs. R$10, propriedade de 1.000 hectares pagando R$10 de ITR, pagando R$20 de ITR. Então, o que acontece é que também a gente tem que puxar a responsabilidade para nós, como profissionais responsáveis pela elaboração dessa declaração. Eu acho que a gente tem que sentar com o cliente e falar, olha,
realmente, por muito tempo, a Receita Federal não tinha perna para fiscalizar, então, isso meio que passou despercebido, não era cobrado, e por isso todo mundo pagava esse valor, mas de um tempo para cá isso mudou. E explicar para ele cada detalhe, o que é o VTN, como que o valor do imóvel dele tem que estar ali dentro, quais são as penalidades que ele pode sofrer se a gente não fizer uma declaração de forma coerente, né? E eu faço aqui, é uma coisa minha, né? Eu faço aqui um documento. Eu procuro registrar isso de alguma forma para o cliente. Ah, olha, o valor da terra nua do município do teu imóvel é tanto, então, por lei, nós precisamos fazer a declaração conforme o valor da terra nua, por isso, por isso, por isso, por isso, e tal, porque eu registro essa informação. Porque se amanhã a malha fina pegar ele vai vir em cima de quem? De quem fez a declaração. E aí ele não quer saber se você explicou ou não. Então, é bom que você se resguarde enquanto profissional responsável pela elaboração dessa declaração. Porque eu já vi vários casos acontecerem. Antes, os municípios tinham 50% dessa arrecadação. Hoje em dia, os municípios que conveniaram estão recebendo 100% da arrecadação. Então, eles estão apertando a fiscalização. Eles querem arrecadar, o município quer arrecadar. Então, é importante, eu acho que também nós temos que puxar para nós a responsabilidade, alertar o cliente, sentar com ele e falar o que é o ITR, porque ele não sabe o que é o ITR. Na cabeça da maioria, e eu estou dizendo por uma experiência vivida aqui de uns tempos para cá, na cabeça das pessoas, o ITR é uma taxinha pequena que ele paga todo ano da fazenda, ponto, é isso que eles têm na cabeça. Eles não sabem o que é o ITR. Maravilha. Ou seja, o que o Paulo e a Giovana está dizendo para a gente chama o cliente e diz para ele, amigo, esse barato pode sair muito caro. Exatamente. Então, melhor fazer correto agora, pagar um pouquinho agora, pagar um pouquinho todo ano da forma correta, do que continuar fazendo esse arranjo aí que pode dar uma dor de cabeça grande no futuro, né? Verdade, né? A Aline comentou aqui, sou contadora e agrimensora, mas trabalho mesmo com agrimensura. Depois de ver tanta declaração de terra dos meus clientes errada, foi que resolvi fazer. Te lembra alguma coisa, Giovana? Você contou a sua história para mim, né? Foi mais ou menos isso também, né? É engraçado, sabe? Eu sei que a gente está aqui numa aulinha com um monte de contador, e quando eu recebi o convite, eu falei, eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu não sou contadora, eu sou bióloga, minha praia é outra, eu não vou ficar falando para contador que eles estão cansados de saber. E aí, assim, eu fui convencida pelos meninos, né, pelo Adriano, pelo Vitor, e que, assim, que a gente poderia contribuir com a parte ambiental. E é muito interessante, porque eu também não fazia ITR, viu, Aline? Eu não fazia ITR. Como eu disse para vocês, eu sou consultora ambiental há 10 anos aqui em Gurupi, eu faço projetos ambientais de atividades diversas, trabalhos com georreferenciamento, com desmatamentos, projeto de tudo que é atividade que vocês podem imaginar, mas eu não fazia ITR. E acaba que, quando você trabalha com uma pessoa da área rural, eles, às vezes, querem concentrar tudo no lugar só. E foi assim que começou a minha história com ITR. Um dia, um cliente meu, isso em 2015, ele chegou com uma pasta azul debaixo do braço aqui, gigante, ele tinha 6 fazendas. E falou, toma que o filho é teu. Eu falei, mas eu não faço ITR, não, mas eu quero que tudo fique aqui agora. E assim, na época, eu tinha uma colaboradora no escritório, ela era agrônoma, e também ela tinha feito contabilidade. Então, juntas, a gente começou a estudar, ela já sabia mais ou menos o caminho, e a gente foi estudar o que era ITR, como que fazia. Comecei a acompanhar a Receita Federal, comecei a acompanhar a legislação, comecei a ler, pronto. Foi assim que eu aprendi a fazer ITR, foi estudando, meio que autodidata mesmo, com humildade, ligando para as pessoas que podiam me dar alguma informação, pedindo ajuda, e foi, desde 2015 está aqui, tem 5 anos que a gente faz ITR, e assim, e aprendendo, né, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sempre procuro ajuda, né, com os colegas, com os contadores, né, a minha contadora,
é uma grande incentivadora. Hoje eu faço o ITR da minha contadora, né? E eu acho bem legal isso. Para mim foi um ganho, porque a gente aprende e acaba ajudando as outras pessoas, né? E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é passando um pouquinho do que eu aprendi. Maravilha. Sinal que você estudou bem, tá? Vou puxar um assunto novo aqui agora, tá? O Vicente Fernandes, que está participando conosco, ele colocou assim, ó, tenho visto diversas declarações da malha fiscal devido ao valor da terra nua, com multas elevadas. Paulão, o que você pode comentar para a gente desse tal de VTN, valor da terra nua? O que é isso, filho? Ei, Adriano, esse aí é que está fazendo muitos produtores perder noite de sono, certo? O que acontece, Adriano? Esse valor de referência, né, é o valor de referência não, o VTN, ele é o valor da terra nua, né? A terra nua é aquela terra, a propriedade excluída todas as benfeitorias, né? A parte produtiva, né? A floresta nativa, a terra nua em si. Você estabelece um valor da propriedade, né, e tira essas benfeitorias, você chega no VTN, que é o valor de terra nua. Uma coisa assim, bem, que eu gostaria de falar com mais cuidado, com mais tranquilidade, sobre esse VTN. Por quê? Adriano, isso tem trazido uma dor de cabeça, principalmente aqui na nossa região. Igual a Juliana falou, ela começou em 2015 e pegou vários ITR de forma, valores totalmente irregular. Com o advento da municipalização do ITR, né, porque eu acho que a maioria conhece, inclusive esse ano agora a Receita Federal, através da Instrução Normativa 1877, ela abriu um canal só para ter acesso a dados do ITR. Então, a Receita Federal buscou a municipalização do ITR, de forma que todo o ITR, quando o município tem toda a estrutura organizada, 100% desse valor vai para o município, né? Mas a primeira coisa que ela exigiu foi que os municípios fornecessem um valor, né? Um valor de terra nua, separado por áreas, né? São 6 áreas que eles dão valores, né? Tipo área de aptidão boa, aptidão restrita, área de pastagem, as áreas de fauna e flora. Quem já pegou esses valores consegue ver isso lá. Ô, Paulo, interromper. Então tá fácil demais, ué. A Receita diz que o município informa. É só o município informar, é só ir lá e pegar, né? Não, aí tá facinho, tá não? Adriano, teoricamente está fácil. O problema é que nós temos alguns municípios que não fazem essa informação lá, né? E as informações que estão lá, a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela, porque o Giovanni está aí participando da palestra e ele sabe que Palmas, além deles fornecerem o valor o VTN da área, ainda tem 2 portarias do município que regem o valor de terra nua da região. Lembrando a todos que o VTN, esse que está declarado lá pelo município, ele é um parâmetro, né? A Receita Federal diz que o valor a ser utilizado de VTN não é aquele parâmetro do município, aquele lá é só um mínimo. O valor do VTN é o valor de mercado do imóvel em 1º de janeiro do ano do ITR. Então, assim, às vezes a gente trabalha, estou falando agora que até eu faço isso, eu trabalho com aquele mínimo lá. Mas, de repente, a Receita Federal pode pegar aí alguns dados do próprio Ministério da Agricultura, do próprio INCRA, entendeu? E chegar a um valor diferente. A um valor diferente. E ela vai utilizar aquela tabela lá, porque é o valor de mercado. Tem muitos municípios aí que estão colocando, um exemplo, um valor de VTN de, tipo assim, R$500 o hectare. Eu já vi vários municípios fazerem isso. Só que se você for para a realidade lá, o VTN do município dele, o preço de mercado, R$500 por hectare, vamos dizer que um alqueiro são 5 hectares, que é 4,84. 5 vezes 5 dá 25. O imóvel, o alqueiro de terra na região é 40 mil.
Então, se a Receita conseguir provar isso, ela vai te cobrar o imposto em cima daquele valor que ela conseguiu levantar, e não daquele valor mínimo de referência que o município forneceu. Então, é um cuidado que a gente tem que ter aí. Porém, a gente sabe que hoje os municípios fornecem esses valores e a gente trabalha dentro dessa lógica deles aí. Beleza? Ou seja, então tá, o município teria a obrigação de informar esses valores, a Receita disponibiliza isso para os profissionais que vão fazer o ITR, porém tem município que não disponibiliza. Não disponibiliza. Aí, nesse caso, o que se faz se eu não tenho nenhum parâmetro para seguir? Adriano, a legislação ela é bem clara. Ela fala que o valor de terra nua é o valor de mercado do município. Entendeu? Agora eu vou falar o que eu uso aqui. Como os municípios nossos aqui, na minha região, eles são bem próximos e as terras são basicamente a mesma terra, com pouca diferenciação, né? A não ser agora com o advento da soja, que esse negócio ficou meio aqui, as terras que não tinham valor, de repente supervalorizaram. Então, eu fico trabalhando dentro dessa média da região, entendeu? Apesar que os municípios do meu local aqui, onde eu trabalho, onde eu presto serviço, todos eles têm um valor de terra nua declarado para a Receita Federal. Ou seja, se eu não tiver esse valor de referência, o ideal é eu ter uma consciência com o meu cliente lá para pegar o valor de mercado e evitar dor de cabeça. Evitar dor de cabeça. Tá. Paulo, no início, eu te perguntei de VTN e você falou valor de referência. Tem ligação ou é a mesma coisa? São diferentes? Na verdade, Adriano, o valor de referência seria esse valor mínimo aí, entendeu? Aí, a partir dele que você trabalha o valor do VTN. Bola, legal então. Então tá bom. Só fechando, na hora de informar o VTN, o ideal é eu buscar isso na base de dados da Receita. Onde é que eu consigo isso, Paulo? Na Receita ele disponibiliza, eu pego. Adriano, eu peço licença para mim, porque como eu recebi, eu tenho um link direto, eu acesso o site, já vai direto nesse link e já cai lá. Mas eu tentei aqui, deixa eu ver se eu abro, se eu consigo ver ele aqui esses dados aqui, porque eu até deixei ele salvo para mim. Enquanto você pesquisa, Paulo, eu vou fazer uma pergunta para a Giovana. Aí você daqui um pouquinho complementa, pode ser? Adriano, já encontrei aqui, ó. Show. Ele está no site da Receita, né? Que hoje é Receita.economia, orientações tributárias, declarações demonstrativas do ITR, certo? Copia esse link para nós depois, Paulo. Posta aqui no chat pra gente. Eu vou copiar e vou mandar aí no teu zap. E eu compartilho com o pessoal aqui no chat. Sim, tu compartilha aí. Show de bola. Giovana, estou com saudade de você. Fala, Adriano. Vamos lá. A gente falou de várias coisas aí. Eu sei que na hora de preencher o ITR, então tem algumas áreas ali. A gente falou que numa propriedade tem área de pastagem, tem área de agricultura, tem área de não sei o que e tal. Eu acho que a gente já até entrou, mas só para fechar esse conceito, qual é a importância de eu, de fato, representar isso lá no meu ITR da forma correta? Foi como eu te falei, né, Paulo, ou Adriano? Você informar essas áreas, você vai evitar que haja incidência de ITR sobre elas. Agora, tem que ter um cuidado, porque dentro do CAR não fala qual que é a área de pastagem do imóvel. Do mesmo jeito que não fala qual que é a área de agricultura do imóvel, qual que é a área de agricultura, de granja, seja o que for. O CAR não fala isso. Ai, não? Não fala. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é importante que a pessoa que estiver fazendo o ITR, ela tenha alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, lá no CAR, tem uma areazinha chamada área consolidada. O Paulo começou a falar sobre ela. E, às vezes, por desconhecer a legislação, a pessoa pega essa área consolidada e joga ela lá como se sendo a área de pastagem do imóvel, sendo a área de agricultura. Às vezes até é, mas não é em toda a situação. Porque as áreas chamadas de consolidadas, que estão lá no CAR, são somente aquelas áreas que foram desmatadas até 22 de julho de 2008. E foi como o Paulo disse, tem muita fazenda que desmatou foi depois dessa época.
E o que foi desmatado depois de 2008 não está no CAR. E esse é o X da questão. Seja agricultura, seja pecuária, seja o que for. Se desmatou depois de 2008, a área não está no CAR. Então, eu vou perguntar, e agora, quem poderá nos salvar, então? Quem poderá nos salvar? É fácil. Hoje em dia, todo mundo conhece o Google Earth. Todo mundo conhece. É gratuito. Tem um Pro, tem o outro. Você entra nele e tenta abrir a área do imóvel. Eu sei que algumas pessoas vão falar, Giovana, mas como que eu vou abrir a área desse imóvel? Realmente, tem algumas ferramentazinhas que você teria que ter uma habilidade maior. Mas, pelo menos, tenta localizar essa área no Google. Por quê? Se o contribuinte levou lá para você, o seu cliente te levou o CAR. Lá no CAR tem uma coordenada, chama-se coordenada de centroide. Que coordenada que é essa? É a coordenada do centro do imóvel. Tenta localizar por ela. Coloca essa coordenada lá no Google e a maior parte, assim, tem áreas no Google que elas não estão atualizadas, tem imagens que são antigas. Aí é ruim. A gente teria que ter outras ferramentas, como eu tenho aqui no meu trabalho, outros softwares, que eu abro as imagens atualizadas de ontem, por exemplo. Mas tem muito lugar que a imagem é nova. Ou às vezes, se você acha uma imagem que é de 2016, é melhor do que 2008. E aí, você vai lá no Google tem uma ferramentazinha que você clica lá nela, que você consegue fazer o polígono da fazenda. Tenta desenhar o que está aberto. Você consegue ver. Vai lá e desenha nesse polígonozinho tudo que está aberto. Porque é muito... O Google te mostra, é uma imagem de alta resolução. Então, você não vai desenhar córrego, nem represa, nem casa, porque ele te mostra isso. Então, o que tiver aberto, você faz o polígono. E quando você faz o polígono, o próprio Google te dá a área. Ele é gratuito, não é pago. Ele vai te dar a área. Aí você vai lá e vê, opa, então essa área que eu achei aqui, ela não é do tamanho da área consolidada, ela é maior. Por quê? É porque teve área que foi desmatada depois e ela não está no CAR. Então, o ideal é você fazer isso. Você não pode pegar a área consolidada do CAR e colocar como área de produtos vegetais ou área de pastagem. Não pode. A área consolidada é somente o que foi desmatado até 22 de julho de 2008. Depois disso, tem gente que já desmatou. A gente está em 2020. E é uma falha do SIGCAR, sabia? O próprio banco, quando ele começou a exigir o CAR para o financiamento dos imóveis, eles às vezes mandavam para a gente falando que não batia, que o CAR estava errado, porque as áreas não batiam. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já fizeram isso? Vocês já pegaram o CAR e tentaram somar as áreas para ver se dá a área do imóvel? Não fecha. Não dá, não vai dar. Sabe por quê? Porque o que não é consolidado não está lá dentro. Aquele CAR só tem área APP, reserva, área consolidada, áreas que estão em pés ainda, que são as remanescentes, mas o que foi desmatado depois não está lá. Então, se você somar todas as áreas do CAR, nunca que vai bater com a área da propriedade. Façam esse teste. Então, esse é o ideal. Esse é o ideal. É fazer isso. Porque senão você vai fazer uma informação errada. Então, vou fazer outra pergunta agora. Você deu uma dica de ouro agora, que eu nunca tinha visto ninguém falar, que é possível você, com um pouquinho de conhecimento... Tá, Giovana, eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo ir lá fazer esse negócio no Google. O que eu posso fazer? A quem eu devo recorrer para ter essas informações? Bom, eu sugiro que você procura, porque assim, o que acontece? O proprietário, às vezes, ele sabe mais ou menos qual que é a área dele. Ele nunca sabe a área correta. Então, o ideal é que, no mínimo, procure a pessoa, o profissional que fez o CAR dele. Procure ele, né? Olha, eu estou fazendo o ITR de fulano. Qual que é a área dele de pastagem? Você pode me informar? Simples.
Eu acho que o profissional não vai se negar a te dar essa informação. Essa é a forma correta de você fazer o CAR, de você fazer o ITR. A área de passagem que ele está te pedindo lá é a área real dele, não é a área consolidada, e essa área não está no CAR. Da mesma forma, você tem que usar essa informação para preencher o ADA, porque o ADA vai te pedir isso também. Você falou aí que, além do gratuito, você tem ferramentas, lógico que essas são pagas, você consegue obter essa informação hoje em tempo real. Sim, Você tem essas ferramentas pagas aí que você usa. Se eu hoje quiser, Giovana, eu preciso dessa informação, eu poderia recorrer a você para você, sei lá, me dispor, me cobrar e dizer, olha, eu tenho essa informação para te passar ou não? Sim, como é que funciona? Sim, com certeza, com certeza. Hoje nós temos, assim, a tecnologia é nossa grande aliada, né? Eu trabalho com tecnologia, eu não consigo fazer um projeto se eu não tiver acesso à tecnologia, porque eu não consigo fazer a caracterização de uma propriedade se eu não tiver acesso a isso. Né? Como que eu vou dizer como que é o solo daquela propriedade lá, a não ser que eu faça uma análise? Então, hoje eu tenho uma base de dados que me permite conhecer isso, né? Então, assim, para fins de ITR, o correto é que o profissional se preocupe com essa informação, porque é uma informação muito importante. Né? Então, você não pode aleatoriamente jogar um tamanho de área. Você sabe o que é uma coisa que eu já vi em declarações de ITR? O cara foi lá dentro das áreas que são relacionadas à atividade rural, que é dentro do DIAT, né, que o Paulo falou, e lá tem lá área de benfeitorias, disso, daquilo. A pessoa ela tem que saber, Adriano, o que é benfeitoria que a Receita considera. Porque tem gente que acha que benfeitoria é só a casa, né? Não é isso. Ó, em benfeitoria, qual que é a fazenda hoje que não tem cerca? Todo mundo que compra a fazenda, ela cerca a fazenda. A cerca é uma benfeitoria, e se vocês querem saber, é caro para fazer. É caríssimo. Faz 1 quilômetro de cerca e pergunta quanto é que custou. Então, é caríssimo. Hoje, eu tenho clientes que eles lidam a propriedade rural como empresa, e isso é o correto, sabe por quê? Porque se ele for pego na malha fina, ele tem todos os comprovantes para apresentar para a Receita Federal, de tudo que ele colocou na declaração dele de TR. Então, o correto é que as pessoas tivessem a fazenda dele como uma empresa, só que a maioria não tem. Eles não têm esse entendimento, sabe? Aí, o que acontece? Tá lá, área de benfeitoria. O profissional que fez ITR botou 0. Não botou nada. Mas lá na hora de deduzir o imposto, ele botou que ele gastou 1 milhão com benfeitorias. Vai dar onde que ele gastou? Se ele nem formou a área de benfeitoria. Tá? São umas pegadinhas do ITR que a gente vai acostumando a fazer e vai aprendendo. Não tem. Olha, se você não tem área de benfeitoria, como é que você gastou com ela? Esse gasto estaria lá na declaração do imposto de renda da pessoa física dele lá, né? Bom, aí... Ou lá no próprio ITR mesmo, ali, na hora de deduzir o valor. No ITR, na hora que você vai apurar o imposto do ITR. Entendi. É na hora de apurar o imposto do ITR. No formulário do ITR tem lá, área de pastagem. Beleza, você botou lá a área de pastagem e lá na frente, quando você vai apurar o imposto, ele vai te perguntar quanto é que você gastou com essa pastagem, certo? Que é para deduzir do teu imposto. Aí, no campo logo debaixo da apuração do imposto, ele pergunta o que é que você gastou com benfeitoria. Aí ele fala que gastou lá 500 mil reais, 1 milhão, só que lá no formulário anterior, ele não informou a área. Ora, uma área muito pequenininha que não justifica aquele gasto. Se você não tem nem área de benfeitoria, você não informou. E benfeitoria entra represa, entra poço artesiano, entra cisterna, entra cerca, casa, galpão, aterro. Tudo que você fez dentro da propriedade rural, ela é benfeitoria. Então, não é possível que você tenha uma propriedade que não tem nada de benfeitoria, é impossível. No mínimo, cerca ela tem. Maravilha, show de bola. Pessoal, o trem quando é bom, ó, já estamos com 1h20 de live, mas eu tenho umas 2 perguntinhas para a gente poder fechar, tá? Giovana, e aí assim, se for um assunto muito denso, você pincela para a gente e depois a gente volta para discutir. O número de animais
de criatório dentro de uma fazenda, ele influencia nessa questão do preenchimento do ITR e ele afeta? Influencia sim, sabe, Adriana? É outra coisa que é pegadinha também, né, Paulo? É pegadinha. Pegadinha das grandes. Eu pego um monte de declaração. É claro que existe uma área mínima para informar a atividade pecuária da propriedade, por exemplo. Mas, assim, acima dessa área mínima de propriedade, você tem a obrigação de informar a atividade pecuária dela, se você marcou que ela tem pasto. Você está vendo que são umas coisas assim. O cara informou que tem 400 hectares de pastagem. E não tem nenhuma cabeça de gado. É a coisa que eu mais vejo. Então, como que existe, existe, né, todo município ele tem, inclusive, o índice de lotação. O que é esse índice de lotação? É o número de animais que você pode colocar em cada hectare de terra, certo? Normalmente, esse índice é de 0,5 a 1,2, alguma coisa, de acordo com o município, né? Normalmente, a Receita ela já até fecha, né, Paulo? O fator de ajuste é 1, que ele coloca para gado. Então, como é que você vai colocar que o teu cliente tem 400 hectares de pasto e ele não tem nenhuma cabeça de gado? É necessário que você coloque isso lá dentro do campozinho que é chamado atividade pecuária. Aí você vai colocar, ora, se o fator de ajuste é 1 para gado, animal de grande porte que eu estou falando, inclusive é outro detalhe. Primeiro, o profissional que está fazendo tem que saber o que é animal de grande porte e o que é animal de médio porte. Né? Isso aí é outra coisa. Que às vezes a pessoa vai no automático lá, ele não sabe nem o que ele está fazendo. É importante estudar. É por isso que é importante você pegar e entender. O animal de grande porte é o bovino, é o equino, é o bubalino. O animal de pequeno porte é o caprino, é o suíno. E aí o fator de ajuste muda. Né? Então, se o fator de ajuste para o gado, por exemplo, é 1, quer dizer, você está dizendo que para cada 1 hectare tem uma cabeça de gado. Então, o que é discrepante é que muitas vezes o cara fala que tem 400 hectares de pasto e 1.200 cabeças de gado. Como que pode? Onde é que ele botou esse gado como? Se o fator de ajuste é 1. Giovana, se o índice de lotação é 1. Entendi. Tem que ter aí uma coerência. Esse valor da quantidade de gado é informada dentro da declaração do ITR? Sim. Ah, tá. Show de bola. Então, mais um ponto para se atentar aí, que às vezes a gente faz na correria e não se observa. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Paulo. E, Paulo, Adriano, eu queria só complementar a colocação que a Giovana fez aí, da questão do gado, que a pessoa tem uma área de pastagem e não tem uma cabeça de gado. Mas nós temos o inverso também, entendeu? Ele coloca lá que tem o gado, ele coloca lá que tem a pastagem, ele coloca o gado na declaração do ITR e ele esquece de lembrar que lá na DAPEC existe um controle desses gados, certo? Se a Receita Federal, em algum momento, achar que necessita de comprovação, como é que ele vai dizer que ele tinha 400 hectares de pastagem e 400 cabeças de gado? Ela vai pedir na DAPEC, ele não tem nenhuma. Olha o risco que é para a gente, como profissional que confecciona o ITR, porque não é só os contadores, a prova nós temos a Giovana aí, que é de outra área, fazendo ITR, né? Então, eu queria deixar assim bem esclarecido para os profissionais que a responsabilidade do ITR ela é muito grande para nós, entendeu? Que a gente precisa valorizar esse serviço. Quando eu falo valorizar, é em termos monetários, porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. A gente precisa rever esse conceito de ITR no Estado. Há muito tempo eu venho falando isso com quem eu converso, com quem tenho acesso, de mostrar para os profissionais que fazem ITR que a gente pode estar correndo um risco altíssimo com essas situações. Maravilha. Paulo, e eu vou te fazer a última pergunta, Paulo. Da mesma forma que eu falei para a Giovana, se você achar que aprofundar vai tomar muito tempo,
tá? Porque a gente está chegando aqui no nosso tempo, a gente vai abrir para mais perguntas. Paulo, existe alguma ligação da declaração do ITR que eu estou fazendo agora, até 30 de setembro, e a declaração do imposto de renda da pessoa física que eu fiz em 30 de abril e vou fazer agora, no ano que vem, de novo? Rapaz, eu sei que a maioria está esperando por essa fala aí, porque, Adriano, essa relação de ITR com imposto de renda, cara, talvez nós temos que ter, no mínimo, umas 2 ou 3 lives para falar, certo? Porque o que acontece? Mas pincela para a gente aí, pelo menos, a ideia geral. Com o lançamento da lei 9393 de 96, ela estabeleceu que o ganho de capital de imóvel rural, só imóvel rural, é feito com base no VTN de aquisição menos o VTN de alienação, certo? Então, quando se fala VTN de aquisição e VTN de alienação, quem vai fazer o cálculo do ganho de capital, ele tem que estar bastante atento ao valor do VTN que foi declarado quando ele adquiriu e também o VTN de quando ele está vendendo, que é a alienação, né? No ano que você, ou quando você for vender o imóvel, você tem que ter a certeza que você tem esses dois VTNs. Se você não tiver, você não pode fazer o ganho de capital com base nesse cálculo, certo? Aí tem uma outra... Você está dizendo que o cara que colocou o VTN há 10 anos atrás e não atualizou ele, mantém ele até hoje o mesmo valor, ele não pode usar essa fórmula aí? Não, se ele pode. Uhum. Lembra que, vamos falar, 10 anos atrás ele colocou um VTN, R$1.000, certo? E ele continua com esse VTN até hoje, R$1.000. Lembrando a todos que nós só temos o VTN de aquisição e o VTN de alienação do dia 30 de setembro até o dia 31 de dezembro. Porque a partir de 1º de janeiro ele já não tem mais, se ele realizar a venda do dia 30 de setembro ou se ele fizer o ITR antes. Mas o prazo do ITR é dia 30 de setembro. Vamos partir do pressuposto que ele faz dia 30 de setembro. Só pode utilizar essa regra se ele tiver o VTN de 10 anos de aquisição e tiver o VTN de alienação. Se ele vender a terra do dia 30 de setembro até o dia 31 de dezembro, ele tem um de alienação. Se ele vender em 1º de janeiro de 2021, ele já não tem. Aí ele não pode usar essa cálculo da lei 9393. Aí ele vai ter que usar custo de aquisição, custo de alienação com base nos documentos de transação, que pode ser contrato de compra e venda, escritura, essa coisa aí. Entendeu? Que coisa, Paulo. Eu vou fazer só uma perguntinha para a gente encerrar, se você quer comentar algo mais, antes de eu perguntar. Não, eu queria fazer a colocação, quando você calcula lá, vai fazer o cálculo do ganho de capital com base no VTN de alienação e o VTN de aquisição, tem um outro detalhe que tem que ser observado, que a maioria dos produtores não faz. Quando ele realiza as benfeitorias na propriedade, que ele declara, faz o anexo de atividade rural, o que ele tem que fazer? Todas aquelas despesas, né, todas aquelas benfeitorias que ele realizou no imóvel, ele tem que jogar na declaração do imposto de renda do ano como despesa ou custo da atividade rural, certo? Para quê? Para que no ano que ele venda, aquilo que foi custo, você vai avaliar o preço, um exemplo, vendeu um bem por 1 milhão, nesse 1 milhão ele está terra nua e benfeitoria. As benfeitorias, lá no passado, ele utilizou elas como custo. Então, hoje, quando ele vender ela, ele vai vender como receita. Entendeu? Então, você tem que separar isso no seu documento de venda, né? Dizendo, ó, tanto de terra nua, tanto de benfeitorias. Desde que essas benfeitorias ele tenha lá no passado declarado como despesa, custo ou despesa da atividade rural. Caso ele não faça, caso ele não tenha deduzido isso, quando ele for calcular o ganho de capital com base no VTN de alienação, de aquisição, com base no VTN de alienação, ele tem que incluir nesse cálculo o valor das benfeitorias. Teoricamente, ele vai fazer a regra que era
custo de aquisição menos custo de alienação. Tem que ser... Fazer uma pergunta aqui. Eu comprei um imóvel rural. Paguei 10 milhões de reais nesse imóvel rural. O ideal, então, é que nesse documento de compra e venda já vem especificando o que eu paguei de terra nua e o que eu paguei de benfeitoria, separados os valores. Ótimo. Aí, esse valor de terra nua eu lanço ali como bem, lá nos bens e direitos, e o que foi benfeitoria eu lanço como despesa da atividade rural. Como despesa da atividade rural. Mesmo que aquele ano de prejuízo, eu vou aproveitar esse prejuízo para frente. Porque você vai ter, quando você lança ele como prejuízo, você vai ter, na declaração, você vai ter esse recurso. Se você pagou 10 milhões, é porque você tinha origem desse recurso. Entendeu? Então, quando você comprar a terra, que ela está separada, e isso você lança lá o valor da terra nua, você lança lá nos bens e direitos, e as despesas ou as benfeitorias você lança lá nas despesas da atividade rural. Lá no anexo de atividade rural. Para quê? Maravilha. Por que ele tem que fazer isso? Porque lá no futuro, quando ele pensar em vender, ele tem que analisar esses dois fatores. Tem uma situação que acontece muito aqui, que eu costumo debater com os produtores, mas eles não gostam de pensar, entendeu? E aí acaba que não entra nessa seara aí. Na minha região, aconteceu muito de pessoas venderem imóveis, né? Porque entrou a soja, vendem imóveis e compram outro, tipo assim, já vende com um contrato de venda, fechando um contrato de compra. Olha bem, se o cara planejar, como ele não paga R$1 de imposto de renda. Ele vai ter o VTN de aquisição, ele vai ter o VTN de alienação, ele lançou as benfeitorias da primeira propriedade, lançou como despesa, ele vende, né? Quando ele vende, as despesas vão virar receitas. Não é isso? Se ele comprou outra de imediato, as benfeitorias de lá não vai virar despesa aqui. Então você vai ter receita da propriedade velha, despesa da propriedade nova. Certo? Se uma fechar com a outra, receita, cálculo da atividade rural, receita e despesa. Se você conseguir equalizar, você não paga imposto. Se o VTN seu de aquisição e o VTN de alienação for o mesmo, como você vai pagar ganho de capital? Não vai ter. Então, é uma análise que tem que ser feita por nós profissionais e tentar mostrar para o produtor que há aí um planejamento que ele pode fazer para vender esse imóvel, quando ele pensar em vender, para que ele venda ele do dia 1º de outubro a 31 de dezembro, fazendo dessa forma, o cara vai vender uma terra de 10 milhões e teoricamente, se ele comprar outra do mesmo valor, ele não vai ter imposto nenhum. Só planejar, né? Só planejar. Paulo, e para a gente fechar de forma muito sucinta, é uma pergunta que é muito recorrente. Me fazem todos os dias, tá? Eles dizem assim, eu comprei uma terra por 10 milhões, declarei lá no meu imposto de renda 10 milhões. Esse valor também tem que ser igual no ITR, ou eles podem ser diferentes? O valor declarado da VTN do imposto de renda, como é que é isso? Adriano, é o seguinte, quem conhece do imposto de renda, né, para os profissionais da área da contabilidade que trabalham com imposto de renda, porque às vezes tem alguns que não trabalham, e como nós temos também a Giovana, que ela não milita na área do imposto de renda. A legislação é bem clara. Você deve declarar na declaração de bens e direitos o valor de aquisição do produto, da propriedade. Esses 10 milhões aí, se foi o custo e você não colocou que tem parte de benfeitorias, você tem que jogar lá os 10 milhões como na declaração de bens. Se na escritura de compra e venda ou no contrato de compra e venda ele vier estabelecendo que foi 10 milhões o valor do imóvel, mas desses 10 milhões, 2 milhões foi terra nua e 8 milhões foram as benfeitorias. Aí você vai ter que jogar a terra nua, 2 milhões, lá no bens e direito, e o 8 milhões você vai jogar lá nas benfeitorias da atividade rural. Que quem faz imposto de renda sabe que lá tem o local que você lança a despesa, né? O livro caixa, você vai lançar lá a despesa, os 8 milhões, e você vai jogar lá na relação de bens e direitos da propriedade rural, quais são as benfeitorias e o valor delas. Pronto. Para fechar então, Paulo. 10 milhões, 2 milhões era VTN, eu joguei nos bens e direitos do imposto de renda.
Sim. Fui lá no ITR e coloquei lá que o VTN é 2 milhões. Isso no primeiro ano. Aí a pergunta, 10 anos depois, no imposto de renda, esse valor ele pode ser alterado? No imposto de renda, não. Mas no VTN ele pode. Porque Era isso que eu queria ouvir. a legislação do ITR ela é bem clara. Qual é o valor, como é que você avalia os valores, né, de VTN e do imóvel? É o valor de mercado em 1º de janeiro do ano do ITR. Maravilha. Show de bola. Gente, ó, 1h35, a conversa, quando é boa, ela avança. Então, assim, Giovana, eu queria passar para você deixar aí a sua mensagem final para os colegas, te agradecer já e pedir para você deixar a sua mensagem final para os colegas. Eu queria agradecer ao SEBRAE pelo convite, né, ao Conselho Regional de Contabilidade, aos colegas e também a todos que estão nos assistindo. Para mim foi um grande privilégio poder participar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma com o meu conhecimento e digo para vocês que já aprendi muito durante a nossa live e que eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. O Adriano tem um contato de todos com e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa solucionar isso no segundo momento, a gente está à disposição, tá bom? Eu fico aqui em Gurupi e conto com o apoio também dos colegas, né, para ajudar a divulgar também o nosso trabalho, não só do ITR, mas como consultora ambiental aqui na nossa região. Muito obrigada. Eu, inclusive, Paulo, antes de passar para você, eu prometi para os colegas que eu ia abrir para perguntas. Sim, sim. O chat não chegou. Se algum colega agora quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou dar aqui alguns minutinhos para vocês fazerem as perguntas. Se alguém quiser se manifestar aqui no chat com perguntas também. Bom, Paulo, deixa a sua mensagem aí. Se alguém chamar, a gente abre para eles. Adriano, eu gostaria de agradecer aí a todos, né? O CRC, né? Nosso presidente, a você, né? Como conselheiro, da qual também eu faço parte lá como conselheiro, por essa live, porque mas a Giovana, a gente estava assim meio apreensivo um pouco, mas correu tudo normal, né? Ao SEBRAE, em nome aí da Liliane, né? Pela oportunidade de chamado, aceitado a gente, sem nem conhecer um comedorzinho de piqui lá da região central do Tocantins, né? Para falar de ITR. Não sou nenhum profissional, um exímio profissional nessa área, mas eu leio muito, né? Então, assim, agradecer aí o SEBRAE por isso. O professor Vitor também, por ter participado de toda essa estrutura para que essa live acontecesse. E aos colegas profissionais que estão aí. Deixar aberto também para eles. Eu não sei de tudo, né? Na maioria das vezes eu aprendo com eles. Não sei se vocês vão deixar algum contato da gente para que eles possam buscar informação caso precisem, né? E a gente também, aquele que tiver, porque eu sempre digo para vocês, eu aprendo ITR com os meus colegas profissionais, porque a dúvida deles pode ser a minha. E a solução que eles têm pode ser também a minha solução. Então, eu estou aberto para o que der e vier. Eu moro aqui em Mira Norte, né? As mais da BR-153. Quem precisar, eu tenho um número de WhatsApp. Eu gostaria de compartilhar ao vivo. É o 984816628. Repetindo, 984816628. Se precisarem de mim, do que eu tiver de conhecimento, podem ter certeza que eu vou estar aí para contribuir com todos. Um abraço a todos e muito obrigado. Aí. 63 99481 6628. 63 98481. Peraí, só um minutinho. Eu vou botar no chat. Você está dizendo 98481 6628.
Certo. 28. 6628. Paulo José. Espero que tenham paciência, porque o corre é muito grande, mas fazem a pergunta que eu respondo. Se eu não souber, eu corro atrás de quem sabe também e tento ajudar a resolver. Ó, a Aline comentou aqui, Paulo, adorei essa última parte. Devia ter outra para falar mais sobre a relação do imposto de renda com o ITR e ganho de capital. Adriano, eu gostaria de falar para a Aline que na live que a gente participou com o professor Ademir, lá do Belém? Do Belém do Pará, eu fiz um pedido para ele, porque ele milita muito na área internacional, dessa parte rural, essas coisas, entendeu? Eu pedi para ele para que a gente montasse uma live para falar só disso. Brevemente vai ser feito via Conselho Regional de Contabilidade, né? A gente vai fazer uma live tentando ser o mais prático possível, Aline, dentro dessa parte da relação de ITR com declaração do imposto de renda. Porque é uma demanda e que assim que gera muita dificuldade de entendimento. Para mim chegar à conclusão, vou ser sincero com vocês, bem sincero. Eu tenho 5 anos que eu conversei com um contador do Rio Grande do Sul. Nós conversamos sobre essa questão do cálculo do VTN e ficou uma mensagem, mas ela não ficou bem formatada. Há 2 semanas atrás, tenho um colega aqui que a gente tentou fazer um cálculo aqui, não formatou a linha de pensamento. Posso falar uma coisa para vocês? Que o que eu falei para vocês aqui agora sobre essa questão do ganho formatou na minha mente, no perguntas e respostas da Receita Federal, enquanto eu estava conversando com vocês. Entendeu? Então, assim, é um assunto polêmico. Entendeu? Ele é um assunto polêmico. Por isso que a gente tem que discutir com bastante cuidado. Os profissionais têm que procurar ler, porque dá um dúbio entendimento às coisas que eles colocam. E no pergunta e resposta do Imposto de Renda de 2020, isso está bem mais claro. Eu acho que eles descobriram que o pessoal estava tendo dificuldade, estava havendo muitas autuações. No Perguntas e Respostas de 2020, eles trouxeram assim, bem mais claro. Entendeu? Maravilha, Paulão. A Giovana também compartilhou o WhatsApp dela aí, tá, pessoal? Ó, 63 981 33 9005. 2 grandes profissionais. Liliane, Paula. A Paula falou aqui no chat. Vocês querem deixar uma mensagem de agradecimento aqui para os nossos colegas que estão até agora conosco? Sim, vamos agradecer. Em nome do Sebrae, né? A gente agradece a cada um de vocês que estiveram conosco aqui. O assunto é bom, né, Adriano? Então, rendeu. O moderador deu show no nosso talk show, viu? Foi show, Adriano. Muitíssimo obrigada. Obrigada à parceria do CRC, obrigada ao Paulo, obrigada, Giovana. E cada um de vocês que estão aqui conosco. O Sebrae da Regional Sul nossa aqui está à disposição, né? Vocês podem entrar em contato. Nós estamos trabalhando atualmente em home office, como eu falei no início, mas estamos atendendo cada um de vocês. Estamos aí em parceria com o CRC para este ano ainda fazermos mais um evento aqui para a nossa regional, né, Adriano? Com certeza. Vamos fazer um evento que vai ser fantástico, viu, gente? O certificado de vocês vai estar disponível pelo portal de serviços, então é só entrar no portal de serviços, digitar o CPF de vocês, que vai ser gerado o certificado da participação de vocês no evento. No mais, boa noite a todos. A Paula disponibilizou também aí para a gente o nosso WhatsApp do Sebrae. Qualquer dúvida é só entrar em contato, que a gente vai estar disponível para atender vocês. Obrigada, gente. Adriano, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para Liliane. Essa live ela vai ser divulgada nas redes sociais ou ela vai ficar interna para o Sebrae e o CRC? Como é que vai? Vamos negociar isso com eles. Se eles autorizarem, a gente põe lá no YouTube do CRC. Não sei se o Sebrae tem canal de YouTube. Vamos disponibilizar para os colegas. Vamos disponibilizar, sim. Eu estou falando isso porque eu tenho colegas que não tiveram como participar, né, dela ao vivo, e eles perguntaram para mim se ia ser gravado, se ia ser publicado, né? E assim, como a Giovana já está virando estrela, né, nas lives,
precisa que isso seja visto por outras pessoas também. E o pessoal que participou aqui está de parabéns, mas muito mais, Giovana, participam pessoas depois que isso é contado, né? A quantidade de pessoas que assistem o que a gente fez aqui hoje. Paulo, a Paula está dizendo aqui, ó, no chat, que o link vai ficar disponível para ser assistido por quem quiser depois. E aí a gente compartilha lá no CRC, manda nos grupos para todo mundo poder ter acesso, tá? Paulo, você quer deixar uma mensagem de voz? Eu vi sua mensagem de chat aqui, ó. Eu acho que não sei se a Paula estava com... É porque a minha filha estava gritando muito aqui perto, animada. É somente agradecer mesmo. Muito obrigada pela parceria, eu assisti tudo, achei fantástico, né? Estou muito feliz. Muito obrigada, Adriano, Paulo José, Giovana, mais uma vez, e a todos os contadores que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, acho que essa noite foi muito rica, né? Tanto os participantes com as perguntas enriquecendo mais, quanto os palestrantes. Então, assim, sensacional, muito obrigada, viu? Show de bola. Bom, pessoal, então agradecer mais uma vez ao Sebrae, em nome da Liliane e da Paula, tá? Que são guerreiras, estiveram aí à frente, conseguiram articular para esse evento acontecer em tempo recorde. Obrigado pela dedicação de vocês. Agradecer ao CRC pelo apoio, e essa parceria tem dado bons frutos, Sebrae e CRC, e a gente espera que possa render muitos mais. O presidente João deixa um abraço para vocês. Como eu já disse no início, infelizmente ele não pôde participar conosco hoje, mas nos próximos com certeza estará conosco. Professor Vitor, um abraço. Você é um cara fantástico. Nós vamos transformar a realidade aí do sul do estado, levar tudo que nós pudermos só para retribuir um pouquinho de tudo que você tem feito pela nossa classe. Paulo José, Giovana, beijo no coração de cada um de vocês. Vocês foram fantásticos. Eu sei que não é fácil na correria do dia a dia, mas vocês conseguiram encaixar um tempo aqui. E eu sei que para estar 1h30 aqui, vocês estudaram muito. Então, é um tempo que se gasta lá, mas eles estiveram aqui doando um pouquinho. E o que é mais lindo é compartilhando. Porque tem gente que é muito estudioso, mas quer guardar para si. Vocês não, vocês foram generosos, compartilharam conhecimento. E o universo vai retribuir muito em dobro para vocês, tá bom? E agradecer aos nossos ouvintes. Pessoal, vocês foram um show, ficaram até o final. E eu tenho certeza que vocês vão ser profissionais diferenciados, que vão fazer... assim, vai fazer a diferença onde vocês atuarem. Muito obrigado a todos, um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço. Obrigada. Só faltou a musiquinha do Jornal Nacional subindo e as letrinhas subindo e a gente fazendo igual os apresentadores, né? Exato.